A famosa teoria da seleção natural explicou como o mundo se moldou como é hoje, principalmente falando, claro, sobre fauna e flora, mas também as consequências de quem permaneceu na Terra. Porém, também houve sua teoria secundária, quase um parceiro, que explicava algumas coisas que iriam totalmente contra a teoria primária. Coisas inusitadas como caudas de pavão ou cores vibrantes em sapos ou outros pássaros. A então proclamada seleção sexual. No vídeo de hoje falarei sobre as influências das seleções natural e sexual no padrão de beleza humano, principalmente de uns 100 anos para cá. Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo de hoje, como vocês acabaram de ver na intro, eu vou estar falando sobre a seleção natural, a seleção sexual e o efeito nela nos seres humanos. Assim como o pequeno porquê de não podemos contrariar nossa biologia primária, assim como eu já disse em vídeos anteriores. Se você gosta de dois assuntos assim praticamente, sei lá, nada a ver à primeira instância, mas depois você vai ver que faz totalmente sentido com a teoria da evolução e princípios da moda, você vai gostar desse canal. Vai ter um monte de coisa estranha que vai te agradar. Bom, para estar contextualizando aqui, né, a primeira coisa é definir essas duas teorias de seleção. A natural, que é a mais famosa, acho que todo mundo deve saber, que é a teoria que diz que os seres vivos tendem a conseguir, ou pelo menos manter, certas características dadas ou por combinação entre genes e espécies, como também mutação delas. Características ou peculiaridades que favoreceriam a sobrevivência na natureza. Como, por exemplo, girafas terem pescoço comprido, animais praticamente qualquer animal ficando menor com o passar dos milhões de anos aí, em que a comida foi passando a ser mais escassa e tal. E basicamente é isso, você evolui para, conseguir sobreviver mais e melhor. Já a seleção sexual diz que muitas vezes você vai ter características até negativas no sentido de sobrevivência ou aquisição de recursos, mas você vai ser mais atraente para o sexo oposto. Ela diria basicamente que a seleção sexual é o conflito de um sexo, geralmente masculino, para atrair o outro sexo. A seleção sexual fica muito evidente em, praticamente todas as espécies de pássaro. Temos os eventos dos pavões, que tem, aquelas caudas que para falar a verdade não servem de absolutamente nada senão a seleção sexual. Aqueles pássaros que têm penas ao redor das costas que parece até pelo assim nas costas dele, que serve, ou então aqueles que têm certos ramos na cabeça, todos eles fazem que fiquem mais chiques, vamos dizer assim, e acabem sendo mais selecionados. Então, essa é a diferença súbita aí. Ambos evoluem, tanto de mutação quanto de combinação de genes, para que se mantenham certas características. Só que um é para sobreviver melhor e o outro é para atrair o outro sexo melhor. Nós, como seres humanos, já fomos animais irracionais, vamos dizer assim, e já conseguimos muito bem ser selecionados pela seleção natural apenas. Bom, não só apenas, mas vocês entenderam, a maior parte pelo menos. Em que a seleção natural não era visto como algo totalmente errado, já que era o fluxo da natureza, era assim. Tanto de períodos pré-históricos, quanto até algo razoavelmente recente, que é, por exemplo, os espartanos, que sempre tiveram a fama de se você não é absolutamente perfeito, você vai ser morto quando criança. Mas com o tempo e com a ideia de que toda vida é sagrada, de algumas religiões, ou então de que as pessoas devem ter direito de viver independente das suas inibições e características atrapalhadas, vamos dizer assim, ainda tem o direito de viver e tentar conseguir uma vida digna na sociedade estranha que nós temos hoje. Então, com o tempo, a seleção sexual entre as pessoas foi se dando muita importância, já que a seleção natural é vista como meio fria e meio sádica até. Em que eu posso dizer que, com absoluta certeza, que no século XXI praticamente nem existe mais a seleção natural entre os seres humanos, somente a seleção sexual.
Apesar da seleção sexual também estar sendo vista como absurda, que tentaram desmontar ela aí, principalmente feministas ou ativistas de representatividade e coisas aí, mas já que a gente chega lá. Bom, aí temos também a diferença em que, podemos ver aí a diferença entre a seleção natural e a seleção sexual. Se fôssemos adeptos somente da seleção natural, não somente, claro, pessoas saudáveis e tal, como o foco da moda e da principal representatividade em, por exemplo, celebridades como atrizes, atores, modelos, até cantores, por exemplo, a maioria deles seria negro, em primeiro lugar. Já que as pessoas com pele negra, assim, são biologicamente superiores a nós. Tem mais resistência a doenças, menos risco de câncer, envelhecem mais devagar. Vocês já notaram isso? De como pessoas negras envelhecem mais devagar? Outras coisas também, como por exemplo, cabelos e olhos mais escuros. Mas já que a gente chega nos exemplos bem claros aí. Entendeu? Bom, só que ao contrário dos pássaros, nos seres humanos, geralmente são as mulheres que acabaram atribuindo muitos dos aspectos da seleção sexual. Claro, alguns são sim pela seleção natural, como por exemplo, mulheres com quadril mais largo são mais preferidas por nós homens, geralmente, até porque ajudam em muitas coisas. Já que com o passar dos milhões de anos, a cada espécie do gênero Homo, vamos dizer assim, a nossa cabeça vem literalmente ficando maior, então precisava de pessoas com ancas mais largas para a gente conseguir nascer eventualmente. Senão daqui a alguns, sei lá, milhares ou até milhões de anos, se é que a gente vai estar vivo até lá, as pessoas vão ter que nascer todo mundo de cesárea. Mais um aspecto que é claramente da seleção sexual, falando de mulheres também, era a coisa dos peitos. Porque assim, além de ter um monte de desvantagens, como por exemplo, dar dor nas costas, ser mais propenso a câncer, ter mais problemas aí de, por exemplo, postura também relacionada a costas e tal, umas coisas sociais, como por exemplo, muitas roupas você seria julgado se você tiver seios maiores, esse tipo de coisa. Não tem absolutamente nenhuma que ajudaria na sobrevivência. Você até poderia dizer que seios maiores produziriam mais leite materno, por exemplo, mas isso também já foi refutado pela ciência. Uns exemplos aí de como a seleção sexual realmente ultrapassou a seleção natural na moda e nos padrões de beleza são as coisas claras, vamos dizer, que são cabelos e olhos. Principalmente olhos, já que olhos mais claros são mais propensos a ter certas doenças, como catarata. É muito mais fácil ter catarata se você tiver olhos claros. Assim como também pele clara, em que pele clara é o padrão de beleza eurocêntrico que foi transmitido ao redor do mundo devido às épocas de colonização, enfim, os últimos 500 anos. Em que pessoas de todo mundo, que não deveriam ser como, pessoas realmente negras, assim, vamos dizer, por exemplo, povos aqui da América Latina, ou africanos, nem tanto. Mas você pega a população da Índia, que é mais morena um pouco, muita gente procura cosméticos para a pele ficar mais clara. Coisa que iria totalmente contra a seleção natural. Também temos ainda para sustentar a seleção sexual o chamado princípio da desvantagem, que é quando uma criatura aí, vamos dizer, né, tem uma característica que teoricamente atrapalharia ela a sobreviver e tal, mas ela consegue sobreviver ainda numa boa, o que faz ela mais atraente como ser mais forte no sentido de conseguir viver mesmo com coisas te atrapalhando. Deu para entender? Entre os exemplos que estão aí, temos aí, que eu já citei, as mulheres com seios grandes, assim como também temos exemplo dos homens que vivem perigosamente. E perigosamente eu quero dizer, por exemplo, esportes radicais como surf, bungee jump, ou que saibam lutar, esse tipo de coisa. Não que saibam, mas pratiquem constantemente, visto que esses são riscos desnecessários, que são vistos como atraentes, e claro, tanto pela adrenalina, como também pela emoção e evitação de tédio, mas também nesse sentido da seleção sexual como um princípio de desvantagem, já que você está vivendo um risco desnecessário. E agora, chegando à representatividade forçada, vou dizer que por que ela realmente acaba sendo forçada. Nos princípios da moda em que, por exemplo,
Suponhamos pessoas realmente deficientes, que não tenham, por exemplo, alguma parte do seu corpo, ou que tenham paralisia cerebral, que façam com que, por exemplo, você já deve ter visto uma pessoa que fica com a mão assim para baixo, ou com alguma perna num estado fixo, seja o tornozelo virado, uma coisa assim. Provavelmente ela tem paralisia cerebral. Ou, nossa, esqueci o nome daquela doença, né? Um tipo de... É uma doença cardiovascular que também faz as pessoas terem certas paralisias, mas eu esqueci agora. Não sei se é AVC, acho que não. Mas, enfim, também seria forçado, principalmente, porque iria contra as duas. Concorda que, por mais grotesco e até desumano que eu possa dizer, vocês têm que aceitar comigo que essas pessoas são vistas como estranhas. E muitas vezes são estranhas aos seus olhos. Claramente, elas não dão as melhores pessoas para sobreviverem, o que iria contra a seleção natural. E muitas vezes você estaria mentindo se pessoas com certas peculiaridades tivessem vantagem na seleção sexual. Bom, um exemplo disso são as pessoas com síndrome de Down, que tem aquela famosa cara de Down, assim, que vamos dizer, que são aqueles traços específicos do rosto deles, que muita gente não acha atraente. Mas não fala aqui apenas de pessoas que têm síndromes específicas, mas falo também de pessoas, assim, no geral, se você inclui uma pessoa para representatividade na moda ou no padrão de beleza, que ou siga a seleção natural ou siga a seleção sexual, ambos fazem sentido. Agora, se não for nenhum dos dois, aí passa a ser muito forçado. Bom, eu espero que tenha ficado claro como o Charles Darwin, vamos dizer assim, e as suas teorias de evolução ajudaram nos a entender um pouco dos padrões de beleza que temos hoje. E lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Eu ainda não consegui fazer o vídeo sobre depressão que eu havia prometido porque um certo amigo meu está demorando para me emprestar um negócio. Mas eu tento lançar assim que eu puder. E até semana que vem.